Apresento a vocês agora o projeto integrador número 4 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tema: uso de card games na análise linguística para alunos surdos e ouvintes do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Na década de 80 é que a educação especial no Brasil começa a ganhar seu caráter de inclusão. Isso se dá em 88, com o artigo 208 da Constituição Brasileira, em que é garantido o atendimento na rede regular de ensino a estudantes que apresentem deficiência. Já na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é garantido também a estes estudantes serviço de educação especializada. Considera-se uma pessoa surda aquela que, por perda auditiva, interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, a Libra. A Lei de número 10.436, de 24 de abril de 2002, também conhecida como a Lei de Libras, é um documento que trata sobre o uso e a difusão de Libras como língua oficial do país, e teve grande importância no processo educacional de surdos. Assim também o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, garantiu o direito oficial da Libras e sua difusão, instituindo a obrigatoriedade da formação de professores e intérpretes de Libras. E o mais importante é que possibilitou o direito aos surdos de terem uma educação bilíngue, ou seja, que utiliza a Libras como linguagem principal e a segunda, o português na modalidade escrita. No Brasil temos dois modelos de educação bilíngue. Primeiro, a escola para surdos. Segundo, a educação de surdos em classes regulares. Neste projeto integrador vamos tratar deste segundo exemplo, a educação de surdos em classes regulares. Devemos levar em conta o princípio de acesso a pessoas com e sem deficiência, proporcionando um ambiente de aprendizagem sem restrição a nenhum indivíduo, independente de suas características. Promover uma educação inclusiva significa acolher a todos e possibilitar o desenvolvimento e a aprendizagem de todos os indivíduos. A inclusão é um desafio para toda a equipe escolar, disso não temos dúvida alguma. É um processo de construção que implica em organização, planejamento, desenvolvimento e muito empenho. É necessário que tenhamos recursos, suporte e metodologia que minimizem quaisquer empecilhos e entraves, a fim de promover a aprendizagem, a socialização e dignidade dos estudantes, garantindo o acesso, a permanência e a conclusão do processo de aprendizagem para que desenvolvam suas habilidades e competências necessárias para intervirem no mundo como sujeitos autônomos e confiantes. A formação dos indivíduos é um dos pilares para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor. Devemos dar a estrutura para que nossos indivíduos, independente de suas características, possam se expressar com confiança, com empatia, e o acolhimento são peças-chave para um processo de inclusão. A Libras é um recurso visogestual. Por isso é muito importante que as escolas ofereçam recursos visuais nas aulas para possibilitar o melhor engajamento de alunos surdos e também dos ouvintes e sua máxima compreensão. Além disso, a presença de um intérprete em parceria com o professor da disciplina é um fator positivo e facilitador neste processo de ensino. Os professores devem ter clareza que a forma de aprender do surdo é totalmente diferente, devendo mobilizar estratégias de ensino que compreendam e se adequem à sua necessidade, envolvendo também a participação dos demais alunos e a inclusão de todos, para que nenhum seja excluído e todos interajam de maneira positiva. Isso trará benefícios não só para os alunos surdos, mas também para os alunos ouvintes. Diante disso, nós procuramos criar um recurso didático para ser utilizado nas aulas de língua portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Este recurso foi a solução encontrada pelo nosso grupo durante este trabalho, no qual desenvolvemos um card game para ser utilizado em sala de aula, contendo imagens descrevendo classes gramaticais
como sujeito, verbos e complementos, que compõem sentenças utilizadas na língua portuguesa e também em Libras. Isso irá auxiliar os estudantes, independente de suas características, na compreensão e elaboração de frases. Acima de tudo, possibilitará a integração de todos os alunos. Existe um problema grave encontrado nas salas de aula onde temos alunos surdos e com necessidades especiais. Mesmo que hajam recursos para atender a estes alunos, como um intérprete de Libras, esses alunos muitas vezes ficam excluídos do restante dos alunos da turma, o que pode trazer resultados prejudiciais a esse estudante no contexto social. Procuramos então, com este recurso, trazer a interação de maneira dinâmica e divertida entre os alunos, promovendo esta interação através do principal meio de conexão entre seres humanos, que é a comunicação. O material foi elaborado e desenvolvido especialmente para esse projeto, de maneira totalmente artesanal, e pode ser replicado da mesma maneira dentro das salas de aula ou digitalizado para que sejam replicadas e adicionadas novas figuras ao jogo. O jogo consiste de cards feitos com papel cartão e podem ser feitos também com cartolina, que além da identificação visual permite a diferenciação de classes de palavras, sendo que para a estruturação e a concordância neste jogo foi utilizada a base mais comum de elaboração de sentenças em Libras, que é a estrutura SVO, sujeito, verbo e o complemento, que pode ser o objeto no caso. E aqui temos a diferenciação sendo exibida em cores diferentes, para sua melhor identificação e elaboração das sentenças durante o jogo. Os dois participantes terão cartas distribuídas de maneira igual em sujeito, verbo e o complemento. Os dois participantes, então, unirão forças para montar a sentença de acordo com a cena apresentada, montando assim a sentença em conjunto. O verbo, no caso, não está conjugado, carecendo então da orientação do professor e raciocínio do aluno para que seja conjugado em sua forma correta. O jogo possui a palavra em português na modalidade escrita e o sinal que representa esta palavra em Libras. No caso aqui, o exemplo nós está colocado de maneira visual e de maneira escrita, onde tanto o aluno ouvinte pode aprender a linguagem brasileira de sinais, quanto o aluno surdo pode aprender a palavra na modalidade escrita do português. Este é um meio de interação entre os dois alunos, ouvintes e surdos. O jogo pode também ser jogado somente entre ouvintes ou somente entre surdos. A abrangência é enorme e os benefícios também. Com esse jogo, podemos ter a elaboração de frases de maneira que formem sua concordância correta, de maneira divertida, onde vocabulários são aprendidos nas duas línguas, e a formação de sentenças e a interpretação de cenas pode ser compreendida de maneira ampla e dinâmica, promovendo a interação entre todos dentro de uma sala de aula. Neste jogo, também conseguimos o protótipo feito de maneira totalmente artesanal, constitui uma forma básica do jogo com apenas 5 sentenças, criadas para dar exemplo da funcionalidade do jogo e pouco vocabulário ainda. Porém, o jogo pode ser introduzido desta maneira básica em sala de aula e em aulas posteriores, novos vocabulários e novas sentenças podem ser construídas e apresentadas. Com a classe já conhecendo o jogo, uma vez por semana, por exemplo, compreendendo um projeto durante o ano de compreensão e interação dos alunos na língua brasileira de sinais e no português em sua modalidade escrita. Este projeto didático irá beneficiar a todos, independente de suas características, inclusive ao professor nos objetivos de trazer o aprendizado de maneira dinâmica e interessante para os alunos de uma sala de aula. Novos modos e níveis podem ser adicionados a cada aula, aumentando também o nível de aprendizado dos alunos, como também tempos verbais e novas características da língua. O jogo terminará quando os participantes concluírem as sentenças referentes às 5 cenas dispostas no centro da mesa,
Terminada a construção das frases, então, de todos os alunos participantes, o orientador da aula, ou professor, irá então corrigi-las mesa a mesa e pedirá em atividade posterior para que os alunos anotem as sentenças que construíram. O jogo permitirá então que os alunos, independente de suas características, possam ter uma interação entre si, interativa, dinâmica e divertida. Este projeto pode ser levado adiante durante um ano letivo. É por meio da linguagem que o ser humano constrói suas relações e se relaciona com outros indivíduos e com o seu mundo, construindo a nossa sociedade. Quando trabalhamos com pessoas surdas, a visualidade é essencial. É através essencialmente da visão que esse indivíduo significa o seu mundo. Portanto, possibilitar que esses alunos participem das aulas, não só para a compreensão de um conteúdo, mas também para o engajamento entre grupos e pares, estabelecendo a construção de relações de amizade e respeito, de significados e compreensão de conceitos importantíssimos para esses seres em formação. A dar suporte ao indivíduo surdo para que ele se estabeleça em nossa sociedade. E essas são apenas características de cada um, que nos diferem, mas não tenham-as como deficiências, e sim que a nossa tecnologia ainda é deficiente, e podemos trabalhar para que os nossos recursos nos atendam de maneira cada vez mais abrangente, para que possamos construir um mundo onde todos possam viver de maneira igual, independente de suas características. Trazemos então, com esse trabalho, a abordagem deste assunto à tona, assim como outros trabalhos já fizeram, e continuamos com este objetivo de trazer essa discussão para que cada vez mais projetos e recursos possam ser trabalhados e desenvolvidos para que possamos construir um mundo cada vez mais igual para todos.